Cuidado ao sair de casa. Milhares de criminosos vão ser soltos nos próximos meses. Isso porque o governo Lula e a STF lançaram o programa Meu Bandido, Minha Vida. Logo após o Ministério da Justiça e o CNJ realizarem uma série de reuniões com ONGs do PCC e do Comando Vermelho. É óbvio que esse não é o nome oficial do programa, mas assiste até o final que você vai ficar assustado com aquilo que eu vou mostrar. Coincidentemente, esse plano foi lançado logo após uma trégua entre o PCC e o Comando Vermelho para melhorar a situação carcerária. Ou seja, eles param com as rebeliões, os criminosos são soltos e depois o crime organizado volta a tocar o terror na rua. Caralho! O plano chama-se Pena Justa, lançado agora pelo governo Lula em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão administrativo do Poder Judiciário. Ele surge como uma resposta ao reconhecimento do STF da existência de um estado de coisas inconstitucional nas prisões brasileiras por violações de direitos humanos previstos na Constituição. Agora eu pergunto para vocês, cadê a declaração do estado de coisas inconstitucional da educação brasileira, que faz com que 92% da população não saiba interpretar um texto? Ou ainda, do SUS, com as filas intermináveis nos hospitais e os diversos escândalos de corrupção, ou o número recorde de mortes por dengue, ou do meio ambiente, com aumento de 100% no número de incêndios, ou ainda o estado inconstitucional de coisas do judiciário brasileiro, que além de receber super salários de até R$500 mil, ainda atropela o executivo e o legislativo. Mas parece, só parece, que o STF não quer resolver o problema do povo, só o problema dos bandidos. Desde o início, o plano Pena Justa parte do pressuposto errado de que o problema da criminalidade no Brasil não está no crime em si, mas na realidade de um suposto hiperencarceramento. Já partiu do superencarceramento para hiperencarceramento de minorias vulneráveis. O plano sugere que os detentos não são presos por aquilo que eles fazem, mas por quem são, ou seja, por ser negro, pobre ou parte de minoria. Aí tá a ironia, né? Quando rico e branco foi preso, aí o próprio Supremo Tribunal Federal mandou soltar. Essa afirmação infundada ignora completamente o funcionamento do sistema de justiça criminal e distorce a realidade dos crimes que são cometidos no nosso país. Além disso, o Brasil não possui um sistema que encarcera excessivamente. Pelo contrário, menos de 10% dos crimes são solucionados. Ou seja, a regra do país é a impunidade, não é a prisão. 90% dos crimes não são solucionados. E o plano ainda esconde um dado fundamental. Dos 851 mil presos mencionados para mostrar o como tem de preso no Brasil, mais de 220 mil cumpre pena em prisão domiciliar, em casa, sem contar quem está no semiaberto e no aberto. Como sempre, a solução da esquerda para o problema da criminalidade é soltar bandido. Eu vou dar aqui só alguns exemplos para vocês entenderem do que eu estou falando. Remissão de pena sem trabalho ou estudo. Atualmente, os presos podem reduzir a sua pena trabalhando ou estudando dentro dos presídios. Porém, o plano sugere que a remissão ocorra automaticamente caso o Estado não consiga oferecer curso ou oportunidade de emprego dentro da cadeia. Ou seja, um criminoso vai ter a sua pena reduzida sem fazer absolutamente nada só porque a administração pública não conseguiu fornecer um curso ou um emprego. Compensação penal por más condições carcerárias. Outra proposta absurda é a redução automática da pena para presos que cumpram parte da condenação em unidades superlotadas ou em más condições. Ou seja, é como se eu passasse o aluno de ano porque o teto da escola está caindo. Ou então se eu desse alta para um paciente que está em coma porque não tem médico na UTI. Em vez de eu solucionar o problema, eu finjo que ele não existe. Libera geral para crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça. O plano sugere que pessoas não reincidentes que cometam crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça não sejam presas. Isso inclui não prender quem comete crimes como furto simples, receptação de bens furtados ou dano ao patrimônio público ou privado, ou seja, está legalizado você furtar ou sair destruindo a propriedade alheia. O plano também propõe revisar os casos de confinamento solitário prolongado, incluindo aqueles aplicados a líder de facção criminosa, porque considera que na prática, além de não resolver o problema,
pode configurar maus tratos. Entendeu agora? Porque justo agora, nesse momento, PCC e Comando Vermelho decidiram dar uma trégua. E também por que a gente recebeu tanta ameaça por causa do PL anti-Oruan? Governadores de diversas unidades da federação manifestaram forte resistência a esse plano, especialmente os estados do Sul e do Sudeste. Os principais pontos de reclamação incluem interferência do governo federal na autonomia estadual, ou seja, impor diretrizes centralizadas daqui de Brasília que vão dificultar a gestão da segurança pública nos estados, que possuem realidades completamente diferentes. Impacto financeiro. A implementação de 51 ações e 306 metas do plano vai exigir investimentos de bilhões de reais e o governo federal não vai repassar um centavo sequer para os estados. Ou seja, o governador vai ter que tirar da saúde e da educação para colocar na melhoria de vida de prisioneiro. Monitoramento eletrônico e reincidência criminal. Ampliar o uso das tornozeleiras eletrônicas para diminuir o número de presos pode aumentar o número de reincidências, principalmente nos estados que mais têm elevados níveis de criminalidade. Meu mandato tem tolerância zero com vagabundo e é por isso que eu já aprovei o PL do fim da saidinha, o PL da perda dos dias remidos em caso de falta grave, PL de aumento de pena para furto, roubo e receptação, que o Supremo quer soltar todo mundo, PL da prisão preventiva em caso de flagrante de assalto ou de crime hediondo, e ainda falta aprovar 2 PLs fundamentais: o que acaba com a progressão de regime, essa história de você só cumprir um pedaço da pena, e aquele que dá segurança jurídica para os guardas municipais poderem abordar e revistar criminoso. Muitas vezes eles encontram 200 quilos de cocaína num sujeito e ele é solto pelo STJ porque diz que guarda municipal não pode revistar. Lembrando que o plano Pena Justa é ilegal porque não tramitou no Congresso Nacional. E você sabe o que é pior? Não tem um decreto, não tem uma resolução, não tem nenhum instrumento jurídico, né? É um plano completamente, né, etéreo, de 400 páginas, que vai ser implementado sem nem disfarçar a sua ilegalidade. E é por isso que eu vou convocar o ministro Lewandowski aqui na Câmara dos Deputados, para que ele seja obrigado a dar explicações para a sociedade brasileira sobre esse absurdo. Se você também apoia a derrubada imediata dessa medida, que só prejudica o povo e ajuda o crime organizado, eu peço para você compartilhar esse vídeo.